Voltamos com o programa .net, conversando aqui com meu amigo professor Roberto Ebelt e também com Daniel Killing, nosso amante do automobilismo. Esse ano nós vamos ter fortes emoções de volta, né, Daniel? Com certeza, Orlando. Com certeza o campeonato de Fórmula 1 desse ano promete muito. A gente tem aí a tão esperada volta do Michael Schumacher na Fórmula 1. Para aquelas pessoas que questionavam, porque muito tempo correu sozinho, não tinha adversários, questionavam o talento de Michael Schumacher. Esse ano nós vamos poder ver, porque esse ano ele terá Fernando Alonso correndo pela Ferrari, junto com Felipe Massa, e começaram os testes. A pré-temporada da Fórmula 1 já está de vento em popa, e o nosso brasileiro Felipe Massa vai indo muito bem. Lá em Valência, em Jerez de la Frontera, onde estão acontecendo os testes e a pré-temporada do campeonato desse ano, né? O brasileiro Felipe Massa tem se mostrado até mais veloz do que Fernando Alonso mesmo após o seu acidente. E isso é uma coisa muito positiva, porque perdeu o medo após o acidente ali. É um teste psicológico muito forte para um piloto de corrida. E assistindo todo esse papo sobre a linguística, né, sabe que a gente fica lembrando, tu já viu o Alan Prost dar alguma entrevista em inglês? Não. Como todo bom francês, ele odeia falar inglês. Mas só fala em inglês. Mas como é que é a comunicação via rádio na Fórmula 1? Em inglês. Toda em inglês. Todos os pilotos, como o caso do Kyo Katayama, Kazuki Nakajima e outros pilotos orientais, inglês. Todos têm que falar em inglês. E aí eu lembrei... E até o cara lá no paddock, né? Lá no paddock. No paddock também. Ele pode ser japonês ou chinês, ele tem que falar inglês com o piloto. E eu estava lembrando, essa semana tive conversando com o Diego Nunes, piloto da GP2, foi correr uma corrida de kart no Japão e me contando da dificuldade. Chegou no Japão, lá no kartódromo no Japão, e a marcação do tempo de curva era toda em ideograma. Não dizia 30 metros, 20, 10 para a curva, tinha os ideogramas na curva. Obviamente de propósito para atrapalhar os pilotos estrangeiros não poder disputar com os japoneses. Certamente na pista de Fórmula 1 isso não acontece lá. Acontece. Professor Roberto, importância da língua estrangeira, e eu falei, não é do inglês, qualquer língua estrangeira. Aqui no Rio Grande do Sul nós somos um estado feliz. Nós temos colônia com influência germânica, italiana, polonesa, espanhola, portuguesa. O que mais que nós temos aí? Temos as colônias judaicas, sim, que falam isso. Uma variação do alemão. Variação do alemão, o Yiddish, né? Pô, e nós temos essa quantidade maravilhosa de culturas que nos influencia não só nos nossos costumes do dia a dia, a gente não sabe de onde vêm as coisas, na alimentação, e até em algumas palavras que a gente fala, uma pincelada daqui, outra dali, outra ali, acolá. A importância mínima dos pais incentivarem seus filhos e cobrarem das escolas um ensino de língua estrangeira bom. Olha, isso me traz à memória uma situação extremamente desagradável que ocorreu no ano que eu nasci, 1943, quando o meu pai, que nasceu na Alemanha e já morava há vários anos no Brasil, teve que se refugiar no interior de Pelotas, porque a minha família é de Pelotas, no interior de Pelotas por causa da perseguição aos alemães. O meu avô por causa do italiano. Foi proibido de falar e minha avó proibida de falar alemão. Então o que acontece? E o meu avô lá no interior de Cerro Largo, para lá de Santa Rosa, não podia a família mais falar alemão também. Então o que acontece? Eu perdi a oportunidade de aprender a falar alemão quando criança, porque até os 5 anos de idade tu aprende o segundo idioma just like that, né? Assim, é facílimo. Eu perdi por causa do Getúlio Vargas, uma pessoa pela qual eu não tenho a mínima simpatia, nem os seus descendentes, né? A oportunidade de falar alemão. E isso que esse camarada, que Deus o tenha, ele era simpatizante do nazismo. O camarada era simpatizante do nazismo. Nós e depois... não estamos falando de alemão, não estamos confundindo com nazismo, né? Proibiu a língua germânica, a língua alemã, né? E a língua italiana, do Sacro Império Romano, uma das línguas do Sacro Império Romano. Depois do Império seguinte, que foi o Austro-Húngaro, né, que foi a morte de um conde, ou sei lá o que era,
lá em Sarajevo, que foi assassinado. Que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha é considerada a líder. Mas, na realidade, isso tudo tem a ver com o Sacro Império Romano-Germânico, que durou mais de 1000 anos, e com o outro depois, que durou um pouco mais que 100 anos, que foi o Império Austro-Húngaro. Bom, mas eu não respondi a tua pergunta. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Hoje em dia tem que saber um segundo idioma, ou um terceiro idioma, tá? Porque senão não tem condições de sujeito a vida profissional não vai. Também. E outra coisa, não basta saber mais ou menos, tem que ser fluente. E tem que ser, em primeiro lugar, inglês, depois espanhol, no mundo dos negócios. Primeiro inglês, depois espanhol. E aí o cara está resolvido em qualquer parte do mundo. Inglês e espanhol. Quanto tempo uma formação, rapidamente, sólida, quando tem que começar? Você está dizendo, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Se inclusive uma mulher grávida puder ouvir música em inglês enquanto gera o seu filhote, maravilha. Claro que não Metallica, né? Tem que ter letra. Mas aprende, viu? Mas a gente aprende, viu? Na adolescência aprendi a falar inglês ouvindo música. Depois fui fazer aula e tal, mas tu sabe que eu estou espantado, meu filho, eu tenho um filho adolescente de 16 anos, o que ele está aprendendo inglês, ele fala inglês jogando na internet. Videogame. Porque o pessoal tem os caras jogando em português, daí entra o pessoal jogando em inglês, eles lutam entre eles nos jogos e se entendem. Pô, isso é muito bom. Tá? Ah, tem que escrever, tá? Isso também. Isso é um segundo, mas no mínimo, tu perguntar como é que se chega a Santa Mônica, né? Para um policial rodoviário sem ser preso, né? Pelo menos isso. Estacionando na contramão e o cara chegou a ser brasileiro, né? Mas veja como é importante essas coisas. Professor Roberto Ebert, o seu Henrys, telefone, internet, como entra em contato para bater um papo contigo e essa orientação que é tão importante para o profissional de todas as idades, né? O que eu recomendo é o seguinte, antes de fazer a tarefa, de enfrentar a tarefa, leia o livro. Leia o livro. Esse não tem contraindicação, ele não é um livro didático. É um livro paradidático, é para auxiliar inclusive o professor. O que você deve saber antes de estudar inglês, o manual do aluno. Telefone do professor. 3222-3144. Internet? Roberto, sabe qual é arroba em inglês? É a preposição at. Roberto, Henrys, que é o segundo nome, sem apóstrofe e com um S, .com.br. Professor Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Daniel Killen, também agradeço a tua participação aqui e esse convívio que teremos nos próximos programas. Este é o ponto.net.